Olá. Bom dia, meus amigos. Bom dia de novo para vocês. Hoje é o dia 22 de junho de 2022. Hoje é quarta-feira. Como nota de coisa do passado, no dia de hoje, em 1986, o Dom Diego Maradona conseguia a proeza de fazer o gol com a mão. Mano Diego, contra a Alemanha, lá no México, quando a Argentina ganhou por 2-0 e foi campeã do mundo em 1986, segundo campeonato dela. Pessoal, vou falar hoje sobre duas coisinhas que me pediram, mas eu vou falar sobre estupro com aborto, esse negócio todo, e também para o consumidor, o que é desconsiderar personalidade jurídica de uma empresa. Já eu falo, tá bom? Senhores, nós temos muitas coisas interessantes. Ontem era para ser realizada uma sessão virtual entre o presidente do TSE, convidados, inclusive representante do Ministério da Defesa. Só que o general Éder Portela, representando o Ministério da Defesa, entrou no sistema, tudo aí, só ficou calado, não disse nada. Aliás, é uma forma muito honrada de protestar, é ficar em silêncio, entendeu? Existem várias formas de se ficar calado. Uma delas é o protesto com relação a tudo que acontece. Também existe uma portaria do ano passado do TSE dizendo das pessoas que devem participar do pleito eleitoral, inclusive da apuração, e dentre essas pessoas que são inúmeras, as Forças Armadas. Está lá. Então não podia o senhor ministro Edson Fachin tratar as Forças Armadas com indignidade, com pejoração, tratando-as como forças desarmadas. Isso é ridículo, ridículo, ridículo. Outra coisa, foram convocados para o polo judiciário lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Parece que é a 26ª Conferência de Direito. Não decorei bem não. A ministra Carmen Lúcia e o ministro José Antônio Dias Toffoli, o Toffoli conhecido. E eles não foram, sabe por quê? Com medo. De repente, as manifestações contra a presença dos dois lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o próprio Rio Grande do Sul está demonstrando as coisas que o Brasil todo está falando, a judicialização, a politização do Supremo Tribunal Federal, não do Supremo, dos ministros do Supremo, porque o Supremo, eu digo, merece respeito. Agora veja outra coisa, mais uma vez repito, o Fernando Francisquim foi cassado e o ilustre presidente Bolsonaro disse que é porque ele falou a verdade. Existe agora o crime de fake news, crime de mentira. O crime de mentira, ele pode ser um crime de calúnia, um crime de difamação, de injúria, os três juntos. E o processamento criminal, mesmo sendo um crime praticado contra o ministro, por quaisquer redes sociais, tem que obedecer às formas do artigo 145 do Código Penal, no seu parágrafo único, e os crimes previstos nos artigos 138 a 140, com as majorâncias do artigo 141 do Código Penal. Não pode nenhum ministro prender, decretar a prisão de qualquer pessoa por crime de mentira. Nem pode querer dizer, não é porque é crime contra a ordem democrática. Isso não existe. Não existe. Todo o Brasil sabe disso. E eles também sabem, fazem de propósito.
Eu queria só saber se o excelso ministro Alexandre de Moraes vai julgar-se suspeito para presidir o Supremo Tribunal Superior Eleitoral nos casos envolvendo o presidente da República, porque já demonstrou que ele é inimigo dele, porque o presidente, inclusive, propôs 2 notícias crimes contra 2 representações criminais, melhor dizendo, né? Contra o excelso ministro. Fala notícia crime, fala representação, eu falo em requisição, porque não seria requisição, porque o presidente é o presidente. O parágrafo único do artigo 145 não foi notícia crime. Quando se trata de abuso de autoridade, é notícia crime. É assim, pessoal. Nós temos os tipos, né? Primeiro, representação criminal, quando eu sou funcionário público, sou caluniado no exercício da minha profissão, sou ameaçado, eu formulo uma representação. Tratando-se de uma calúnia contra o presidente da República ou contra o ministro, é requisição, artigo 145, parágrafo 1 do Código Penal. Tratando de qualquer pessoa do povo, mesmo a pessoa ofendida, o artigo 27 do Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa do povo pode noticiar, pode denunciar crime de ação pública incondicionada. O crime de abuso de autoridade é o crime de ação pública incondicionada, motivando as 2 notícias crimes do Bolsonaro contra Alexandre de Moraes, uma no próprio Supremo e outra perante a PGR, e ambas não produziram efeito, por capricho, primeiro, do ministro José Antônio Dias Toffoli, que indeferiu liminarmente o pedido. Segundo, o Augusto Aras entendeu que já tinha uma decisão que era a ofensa por julgado ou lispendência. Bom, PCO, Partido da Causa Operária. Aí está certo, mandar investigar se estão fazendo fake news com o dinheiro público, né? Mas desde que o Alexandre já mandou multa diária de 20 mil, não tem defesa não. É o fake news da inquérito do fim do mundo, né? Tem defesa não, viu, seu PCO? Ele é de esquerda, mas não é um partido eco, não vale nada. Eu queria só ver o PCdoB, ou o PT, ou até o Boulos aí do Partido da Solidariedade, porque o Lula já tem dito o diabo, já tem dito palavras contra os ministros. E ele deu palavras ao providência. Quer dizer, existe uma espécie de partidarismo judicializado, né? Lá no Supremo Tribunal Federal, infelizmente ocupando a sede do Supremo, na qual deveriam estar, por hora, só 2 ministros. O Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Digo só 2 por quê? Porque são os 2 que estão cumprindo a Constituição. Os outros estão desrespeitando as suas próprias dignidades. Eu, por exemplo, eu acho que o senhor ministro Alexandre de Moraes, ele faz de propósito, porque ele sabe direito constitucional, ele sabe qual é a sua obrigação contida no artigo 102 da Constituição Federal. Ser guardião da Constituição Federal. Fazer o que ele faz não está de jeito nenhum na Constituição, não está no Código de Processo Penal e o pior, está condenando sem lei anterior que defina, né? Porque quando condenou o Alexandre, aliás, Daniel Silveira, não tem nenhuma lei que defina como crime inafiançável o que ele praticou. Interpretar que era violência contra a democracia, isso aí é poder de interpretar e querer machucar o próprio Código de Processo Penal, violar o Código de Processo Penal, que dá as regras do auto de prisão em flagrante, violar o artigo 61 da Constituição Federal, que não permite mandado de prisão em flagrante. A prisão só é flagrante ou por mandado. Não pode haver um mandado de prisão em flagrante. Isso aí não existe. E mais a imbecilidade do Arthur Lira, com aquela máquina malfata e um bocado de esquerdopatas que concordaram com a prisão ilegal do Daniel Silveira. Por isso é que houve
uma comoção nacional. Hoje eu me sinto mal quando eu escuto as notícias. PCO, 20 mil. Eu queria fazer uma pergunta. Qual é o estudante de direito que não sabe que não se pode aplicar pena de multa após a condenação, após a sentença penal condenatória? Não existe isso. O Código de Processo Civil manda aplicar pena nas obrigações de fazer ou deixar de fazer, inclusive nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, quando se trata de cumprir a obrigação, tá bem, o juiz de ofício a requerimento pode aplicar a multa. E não ter essa história de multa de 20 mil por dia, não existe isso. Isso é para arrumar. O Daniel Silveira vai ficar de bola se continuar pagando multa. Quer dizer, o que eu entendo, Código Penal, a multa tem que ser a da sentença. Não pode, depois da sentença, não pode aplicar nenhuma multa, nenhuma medida cautelar. Ele tem que fazer cumprir a sentença tal qual foi prolatada. Se o Supremo condenou, tem um decreto de graça e indulto, ou ele cumpre o decreto, ou desrespeitando o decreto, ele manda botar um no xadrez e pagar a multa que está no bojo da decisão do condenatório. Ele nunca aplicar multa por isso, multa por aquilo, mais uma multa em cima do PCO, mais uma multa em cima do Daniel Silveira. Isso é um escalabro, isso é uma forma imoral, ilícita, de passar por cima da Constituição Federal, tripudiar contra a inteligência do cidadão brasileiro, que está ouvindo todos os dias o que nós dizemos. Isso é horrível, a gente tem que dizer, ministro, tome um pouquinho de vergonha. Eu acho que o cinismo, me desculpa, a gente tem que dizer isso. Você descaradamente aplica a multa de tanto mais multa, mais aquilo. E onde anda o Zé Trovão? E onde anda o Oswaldo Eustáquio? Onde é que anda o processo do Roberto Jefferson, que falaram que ia ser julgado? Para que isso? Roberto Jefferson tem foro privilegiado? A Lei de Segurança Nacional já foi derrogada. Ele não tem foro privilegiado para ser julgado pelo Supremo, pelas vítimas dos seus supostos crimes. Isso é horrível. Ele praticou injúria, calúnia, difamação, que cumpre a lei. Está lá no artigo 145 do Código Penal. Não se pode aplicar uma lei vigente como fosse ultratividade contra o Roberto Jefferson, contra o Daniel Silveira. Isso é uma vergonha. Qualquer advogado, qualquer estudante de direito, qualquer pessoa do povo, qualquer motorista de praça, de Uber, do que for, qualquer carroceiro, está vendo que os senhores ministros não têm o mínimo de botar um pano na cara para ninguém ver a cara deles, rapaz. É lascar, rapaz. Olha, eu me sinto mal quando eu fico escutando essas coisas. Quando a gente esperava aqui, apareceu um ministro aqui do Ceará, me lembro disso, a visita do ministro fulano tal, ministro do governo, ministro do Supremo, eles já vieram aqui, eu me lembro. Aí era aplauso, era solenidade, isso aqui. E eles não têm mais coragem de ir a canto nenhum. Carmen Lúcia não tem coragem de ir a Gramado do Rio Grande do Sul. Toffoli não tem coragem de ir ao Gramado do Rio Grande do Sul. O Luiz Fux, 2 vezes rejeitado na comarca de Bento Gonçalves, no município de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, porque a população não quer. É uma prova de que não só sou eu, não só são os juristas, não só são os radialistas e jornalistas sérios que estão repugnando, que estão reprovando tudo que vocês fazem contra o Brasil, rapaz. Vocês estão ferindo a democracia. Não pode. Ministro não é Paulo Fonte, não. Tem um pouquinho de vergonha na cara, rapaz. Vamos respeitar o Supremo Tribunal Federal. Vamos respeitar
não só a Constituição, mas também a pobreza do cidadão brasileiro, pobreza de dinheiro, de riqueza, mas ricos de personalidade. Quanta gente pode ter mais vergonha e mais respeito do que os senhores, rapaz, é de lascar. Bom dia para todos, viu, pessoal? Eu vou falar agora só sobre uma coisa. Essa PEC do Poder Judiciário, que é chamada, uma PEC para poder o Congresso se reunir, quando o ministro Alexandre vai fizer um negócio desse aí, que diz que não deixa tamanho, vou dizer, o Congresso se reunir e anular a decisão. Essa PEC é inconstitucional. É inconstitucional, sabe por quê? Eu vou lhe dizer. Porque aí seria o Poder Legislativo julgando atos do Poder Judiciário, ferindo o artigo 2º da Constituição, que trata da autonomia e independência dos poderes. O que eles podem fazer, sabe o que é? Podem fazer por uma lei simples, uma lei complementar simples, é uma lei para inserir obrigatoriamente no regimento interno do Senado Federal o dever do senhor presidente do Senado, dentro de 5 dias no máximo, ser obrigado a colocar em pauta os pedidos de cassação, de impeachment dos ministros do Supremo que vierem a fazer essas práticas do Alexandre Moraes, as práticas do Toffoli, do Luiz Roberto Barroso, do Gilmar Mendes, do Edson Fachin, eles todo o tempo interferindo nas comunidades, até propiciando o tráfico de droga nos morros do Rio de Janeiro. O Edson Fachin proibiu. Isso é que tem que fazer. Aí mais, se o senhor presidente do Senado não colocar em pauta pedido de impeachment do ministro Plantal, nos termos do artigo 52, 2 e parágrafo da Constituição Federal, será submetido a um processo de crime de prevaricação e poderá perder o mandato. Aí eu digo, poderá perder o mandato por quê? Vou dizer, subordinado o cidadão a um processo criminal qualquer, se ele é servidor público, é parlamentar ou é pai de família, as penas acessórias a quem é condenado por crime comum, o artigo 92 diz que o juiz poderá aplicar as penas de perda do mandato eletivo quando o réu for condenado a 1 ano ou mais de reclusão por crime em razão do cargo ou função, ou quando ele for condenado a mais de 4 anos, quando ele pratica um crime comum, entendeu? Aí sim, seria a melhor saída, acabar de fazer uma PEC, porque essa PEC é inconstitucional. É inconstitucional por quê? Porque ela não vai alcançar essas coisas já feitas e mais. Fere principalmente os artigos 1º e 2º da Constituição Federal. Isso é o meu ponto de vista. Agora, essa outra lei também, essa lei que aprovou aí o ICMS máximo de 17 um quebradinho por cento, é também inconstitucional, porque ela fere o artigo 155 da Constituição Federal, que dá aos estados o poder de legislar sobre tributos estaduais, doação, causa-morte, ICMS e tal, está lá. 155 da Constituição. O 156 trata dos tributos municipais. Outra coisa, se não houver uma PEC para dar respaldo a isso, tá. Agora a PEC da Petrobras. A PEC da Petrobras, eu acho que ela é consistente, embora seja um tanto difícil, por causa desse problema de eleição, as plataformas políticas, os palanques e tudo, não é? Entendeu? É difícil. Porque a CPI do circo foi só para um palco para
Randolfo Dias, para o Omar de Assis, para o Renan Calheiros estarem juntos. Entendeu? Agora, fazer a apologia do crime, como o Lula faz, querendo que você que rouba o celular não seja condenado, não seja tal. O Lula mostrou aí que soltou os torturadores e sequestradores do Abílio Diniz. Atualmente tem um até aí que está no prelo, como diz outro, está sendo divulgado que praticou outros crimes, aí um dos sequestradores. Ele chama de meninos. É horrível. Mas eu quero dizer, sobre a PEC da Petrobras, eu acho justo, sabe por quê? Nessa PEC, aliás, da CPI da Petrobras, essa CPI deveria investigar, porque eu acho que qualquer empresa tem o dever de fixar o valor do salário dos seus servidores de cargo de confiança ou não. Não se pode pensar que um presidente de uma empresa ganhe mais de 200 mil, os salários sejam altíssimos, inclusive dizem que motorista da Petrobras chega a ganhar mais de 20 mil reais por mês. Não sei se é verdade. E mais, lucro excessivo. Quando esse cidadão está sendo, esse Mauro Coelho, arrogantemente diz que era o preço do dólar, preço de mercado, o dólar estava em 114, ele aumentou. O dólar baixou para 98 reais, ele não baixou nada. Uma prova de que ele é um elemento que estava predestinado a trair o presidente da República, como tantas traíras tem por aí contra o presidente. O bom é investigar, é estabelecer o teto do vencimento mensais dos que ocupam o cargo de chefia, subchefia, cargo de confiança, salário e tudo, entendeu? Porque enquanto não é privatizada, não vai precisar. Inclusive a União Federal pode colocar a venda das ações da Petrobras e perder a sua maioria, que é superior a 50%, porque ela é o SA. Toda SA, ela é capital público e capital privado. Ações do governo e ações particulares. Quer dizer, é até aconselhável, mas eu acho que vai chegar no nada. No nada por causa das campanhas eleitorais, vai ser esvaziado o Congresso Nacional e não vamos ter nada disso. Agora, eu acho que devem examinar esse Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico da Petrobras, que esse conselho também parece que tem um bocado de esquerda, é um pessoal ganancioso, doido por dinheiro, quando querem tripudiar, querem passar por cima do consumidor, porque tem que haver o respeito, porque antes de ser povo, nós temos o consumo, a relação de consumo, que deve ser o respeito maior de toda a população, daí porque não pode a Petrobras assaltar o povo. Agora, o PT dizer que não contribuiu para isso, contribuiu. Os bilhões da refinaria Abreu Lima, cadê? A refinaria poderia estar funcionando em pleno vapor, fazendo o refino do petróleo para ter gasolina barata. Nós temos autossuficiência de petróleo. Agora não temos refinaria porque o Lula comeu tudo. O Lula e sua quadrilha. Comeu e ainda presenteou o Evo Morales lá na Bolívia de uma refinaria brasileira lá do presente. E outra mais que está nas redes sociais. Mais um, comunismo, já tem previsão, as Farc elegeram o presidente da Colômbia, é o que estão falando. É mais um país, uma nação que vai a caminho da Venezuela e de Cuba. Agora o pior é isso, é que por causa dos esquerdas aí, por causa do Foro de São Paulo, comandado pelo Lula do Brasil, Ciro Gomes, que montaram o Foro, um representante das Farc, Fidel Castro, Hugo Chávez, é que nós estamos numa situação ruim. Quantos milhares de pessoas fugiram da Venezuela e foram pedir esmola lá em Roraima? Então tem mais esse precedente.
Nós vamos ter aí Bolívia, já exporta um bocado de mendigo para o Brasil. A mesma coisa vai acontecer com a Colômbia, porque a Colômbia também, o país pobre, vai ficar mais pobre ainda sob a administração do novo presidente, que é a esquerda. Também o mesmo acontece já na Argentina. Vai também chegar o que está acontecendo também no Chile, e parece que tudo em termos de comunismo e de miséria para o povo, através do narcotráfico que está sendo anunciado lá pelo Carvajal na Espanha, entendeu? O dinheiro sujo que vem por aí para eleger um bocado de pessoal da esquerda para continuar mandando no Brasil, deixando o povo no estado em que se encontra, a dizer, 33 milhões de pessoas passando fome. Isso tudo vem do tempo do Lula. O nosso presidente tem lutado para salvar o Brasil. Agora, com certeza, nós brasileiros não vamos aceitar o poder moderador pelo Supremo Tribunal Federal, conforme eles disseram. Não vamos aceitar que o partido maior que está lá dentro do Supremo Tribunal Federal não seja vitorioso na eleição, porque eles querem a vitória deles. Todo mundo sabe disso. A vitória deles não é a vitória da democracia. É lógico, eu digo isso sem medo, sabe por quê? Está se sentindo com facilidade, rapaz. Bom dia para vocês, vamos deixar isso para lá. Eu sou muito pequenininho, pode até mandar me prender, tá bom? Mas eu quero pedir desculpas a todos vocês, mas dizer que eu quero o respeito ao Supremo Tribunal Federal e o respeito à nossa Constituição Federal e, consequentemente, respeito ao povo brasileiro, porque respeitar o povo é respeitar a democracia. Bom dia para vocês, tá bom? Olha, o que me pediram, eu vou falar aqui. Primeiro, com base naquele estupro daquela garota de 11 anos lá do Paraná, que aquela juíza, mais o promotor, atuante na vara, fizeram um carnaval com a garota, rapaz. Olha, o estupro de vulnerável, o artigo 217A do Código Penal. O que é estupro de vulnerável? Por que estupro de vulnerável é o ato de violência sexual contra menor de 14 anos ou pessoa que esteja privada de sua capacidade de consentir, porque é a vulnerabilidade, qualquer que seja o aqui, amor, qualquer que seja o ato praticado de forma a libidinagem, o sexo, qualquer forma de ato sexual que seja praticado com a finalidade de lascívia da pessoa que pratica contra uma pessoa vulnerável, os menores de 14 anos, as pessoas privadas de sua consciência plena, a pena é de 8 a 15 anos de reclusão e sendo com as agravantes previstas em lei, as majorais. Então, o artigo 128, que o pessoal não diz qual é, não fala do Código Penal, ele diz que havendo estupro contra menor de 14 anos, que a lei brasileira é muito interessante, ou seja, criança é até 12 anos, a partir de 12 a 18 anos é a adolescência. Só que para efeito de crime de estupro, a menoridade é de 14 anos para baixo. A partir de 14 anos, aí já não existe mais o estupro de vulnerável, não existe violência presumida. Já no Código Civil, o menor incapaz é de 16 anos para baixo. O menor púbere é entre 16 e 18 anos. Já no crime, tem pena, aliás, tem prescrição reduzida de metade, quando o autor do crime tem menos de 20 anos ao tempo do crime. Essas coisas são várias datas, várias idades. Bom, essa juíza lá, ela faz uma pergunta à criança. Audiência, para que audiência?
Podia dar um alvará de imediato autorizando o estupro, aliás, o aborto. Artigo 128. São duas formas de aborto. Está lá. Uma terceira foi criada pelo Supremo. Duas formas de aborto. Aliás, eu quero fazer os pais, só fazer uma coisa que eu não disse. Essa PEC do Judiciário, eles querem também, pelo que eu ouvi, né? Acabar com a lei criada pelo Supremo sobre união estável de homem com mulher, e isso mais. Aí eles não podem mais, olhem bem. O que eles podem, nessa PEC, é colocar um parágrafo, outro parágrafo terceiro, no artigo 226 da Constituição Federal, admitindo o casamento e a união estável de pessoas do mesmo sexo. Eles podem fazer. Por quê? Que aí essa PEC se torna inconstitucional e toda PEC tem o controle da constitucionalidade pelo artigo 60 da própria Constituição, parágrafo 4, ela se torna constitucional porque o pessoal, por exemplo, o senador Contará, ele contou que é casado com um homem, né? Ele é casado com o marido dele. Aquele deputado Batista Miranda, que é casado com aquele John Glee, que é do Intercept. Isso aí chama-se o quê? O artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, isso aqui eu tinha me esquecido. Diz que não pode uma lei ou uma PEC nova retroagir para prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Então, eles têm o quê? Tem direito adquirido pela decisão do Supremo. Tem coisa julgada, decisão do Supremo. Então, não adianta falar disso, é inconstitucionalidade. Então, voltando ao assunto. Essa juíza, esse promotor, às vezes foi até transferida, eles estão subordinados ao Conselho Nacional de Justiça, a juíza e o Conselho Nacional do Ministério Público, o promotor. Que não se pode conceber, a menos que, quando o juiz receba um pedido de alvará para autorizar um estupro, ele vai de imediato, traz a menor aqui para ver a cara dela e conversar com ela. Porque a jurisprudência do próprio STJ, ela é claríssima. Aqui teve um caso aqui, sui generis, não vou contar mais, não é contei. Olha, ela é claríssima porque o estuprador, não procurando fazer o ato de violência sexual perante testemunhas, vale a palavra da criança, vale a palavra. E a mãe que diz, olha, minha filha foi estuprada, o meu filho foi estuprado, entendeu? Isso é o que vale. Aí ela vai perguntar, você não pode aguentar mal. 22 semanas, já está passando 22 semanas, aí já incorre nas duas causas do artigo 128, perigo para a vida da mãe e o estupro para o aborto. São os dois casos do artigo 128. Quando a mulher, espontaneamente, está sofrendo problemas com o feto dentro dela, que ela procura um médico, e ele decide fazer o aborto, o médico pode decidir, eu vou salvar a sua vida. Quando se vai salvar uma vida, não se vai perguntar ao juiz se eu posso fazer o aborto. Ele pode fazer o aborto e fazer o relatório circunstanciado, dizendo que praticou o aborto da parturienta porque ela estava no perigo de morrer, um eclâmpsia, uma coisa qualquer, entendeu? Então, isso é um fato que me trouxeram e que pediram para eu dar explicações. O outro fato é, você diz o seguinte, uma firma requereu recuperação judicial, entendeu? E está devendo a ele dinheiro, valores, em face de trabalho que ele prestou para essa empresa como prestador de serviço. Uma coisa é o prestador de serviço e o outro é a relação de emprego, de trabalho. Quando a relação de emprego é na justiça do trabalho e quando é prestação de serviço é na justiça comum. Em ambos os casos, o Poder Judiciário tem a obrigação de cumprir as normas do Código de Defesa do Consumidor. Olhe bem. Então,
aqui já houve, porque é matéria muito difícil, recuperação judicial, a lei 11.101/2005, essa lei que trata hoje da concordata, ela chama de recuperação judicial e a falência. Tanto faz estar em falência uma empresa como está em recuperação judicial, o consumidor ele não pode ter seu direito prejudicado. Nós temos 2 dispositivos no CDC que tratam da relação de consumo. O artigo 1º, que oferece absoluta proteção e defesa ao consumidor, tem a jurisprudência do STJ dizendo, em nome desse artigo 1º, é matéria de ordem pública a relação de consumo. Então não pode o juiz da falência e principalmente da recuperação judicial dar um despacho dizendo suspendam-se as execuções contra a massa falida ou a empresa de recuperação judicial. Não pode dar esse despacho. Tem acontecido muito. Uma das vezes eu tive um caso aqui que eu fui intimado, o juiz mandando que eu providenciasse a situação da massa falida da firma tal que estava em recuperação judicial. Aí eu simplesmente, todo mundo é humano, pode errar, eu também erro muito, todo mundo erra. Eu botei excelência. Primeiro, só existe massa falida, com a devida vênia, quando a empresa está em processo de falência. Quando está em recuperação judicial, não existe, ela continua no pleno exercício da atividade. O artigo 22 da lei 11.101/2005 diz isso. Aí o juiz viu que não estava correto, aceitou minhas ponderações. Mas o caso, em qualquer dos casos, recuperação ou falência, ou justiça do trabalho, ou justiça comum, você pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Se eu presto serviço para uma empresa, sou empregado dela, o empregado é uma espécie de relação de consumo, entendeu? Numa prestação de serviço, existe relação de consumo, ela tem que me pagar. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, na parte final, ele diz lá que é um direito do consumidor requerer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa em falência ou recuperação judicial, entendeu? Aí vem os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, que regulamentam a desconsideração da personalidade jurídica. Hoje está tudo bem nojento, porque antes era só o artigo 50 do Código Civil, o juiz pegava e desconsiderava logo, mandava piorar depósito bancário e tudo. Mas hoje não, hoje é tudo diferente. O Código de Processo Civil regulamentou o artigo 50 do Código Civil, dizendo que você tem processo de incidente, mandar citar para a empresa defender, você pode requerer a desconsideração só de um sócio. Eu sei que o sócio fulano é majoritário, tem muito dinheiro, eu quero a desconsideração da personalidade jurídica da empresa em respeito ao sócio fulano para que ele responda pelo débito da empresa. Só isso, pessoal. Artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 133 a 147 a 137 do Código de Processo Civil, estes regulamentaram o artigo 50 do Código Civil. Bom dia para todo mundo. Eu gosto muito de lições de direito. Eu estudo todos os dias, tá certo, pessoal? Vamos estudar direito agora? Olha, peço para os senhores mandarem mensagens para mim, dizendo que gostaram, não gostaram, manda a mensagem, escreva na própria rede social, não entendo bem disso não, tá certo? É curtir, compartilhar, esse negócio todo. Pedindo a mim qualquer matéria de direito, basta uma mensagem de voz, um texto pequenininho para o meu WhatsApp. Vou dizer já. 85 é o DDD 999453883. Obrigado e até amanhã.